versículo 6 e no versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos a nós. E a nós essas coisas foram escritas como advertência, em especial a nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Me marca muito essa palavra exemplo, alegoria, figura, imagem, dependendo aí da sua versão. O original diz tipo. Eu não sei, a maioria de vocês não deve se lembrar, mas as gráficas antigamente eram chamadas de... não sei se você lembra disso, Paulo Júnior? As gráficas antigamente eram chamadas de tipografia. Tipografia. Interessante isso, né? Mas cuidado, viu, Cláudio, porque não é muito antigamente, não, eu lembro bem. Viu? Eu me lembro da minha mãe falar isso, falar assim, Não. o irmão dela trabalhava numa tipografia. Eu achava aquilo engraçado, né? O que minha mãe estava querendo dizer com aquilo? Mas essa é uma palavra legal e muito interessante nesse texto aqui, porque o que era o tipo? O tipo era uma imagem produzida por um golpe. Então, por exemplo, no caso da tipografia, né? Então você pega a letra A e dá um golpe numa folha e produz lá a letra A. Então a tipografia dos nossos dias recentes fazia isso. Nos dias do primeiro século, a tipografia era a mesma coisa, era um golpe que era dado, por exemplo, numa madeira para deixar uma marca ali. Ou um selo, né? Antigamente, quando as pessoas iam selar, derramavam um pouco de vela, de parafina, e vinha com um anel, né, que produzia um tipo, produzia uma marca. Então, quando Paulo usa esses vários exemplos ligados ao Antigo Testamento, ele diz assim: olha, essas coisas estão aí para apresentar para nós tipos, apresentar para nós figuras, apresentar para nós imagens. E a gente poderia falar a respeito de cada uma delas, são muito ricas. Mas, na verdade, eu queria falar a respeito de uma imagem associada ao Antigo Testamento, associada ao povo de Israel, que me parece ser a pior coisa que aconteceu com aquele povo. Me parece ser o pior momento da história desse povo, pior do que a escravidão do Egito, pior do que foi recentemente o que ficou conhecido como o Holocausto, no final da Segunda Guerra Mundial. Me parece que esse povo viveu um determinado momento da sua história em que algo pior, uma crise pior aconteceu com esse povo. E aí é sobre isso que eu queria falar. Que imagem isso deveria produzir em nós? Que tipo isso poderia produzir em nós? Que reflexão nós poderíamos fazer a respeito dessa crise de Israel? Principalmente se nós considerarmos que, muito provavelmente, nós estamos vivendo a nossa pior crise. E num período de crise, perguntas são feitas, respostas são dadas. E vou repetir. Em todos os períodos de crises profundas, perguntas são feitas e respostas são dadas. E deixa eu explicar bem aqui o que eu estou chamando de crise. Né? É importante a gente destacar isso. Né? Eu estou chamando de crise coisas de fato muito sérias. Não estou falando da crise da adolescência, que é séria, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando da crise dos 7 anos do casamento, que também é séria, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisas assim, uma catástrofe natural, por exemplo, uma guerra, uma pandemia, uma epidemia, uma peste. Estou falando de coisas desse tipo. Todas as vezes em que isso aconteceu, isso produziu perguntas e também produziu respostas. É sobre isso que eu queria falar, porque houve um momento na história de Israel em que Israel viveu a sua pior crise. Me chama muita atenção, gente. Eu queria, na verdade, o que eu quero fazer hoje aqui não é bem uma mensagem. Eu não vou chegar nem a uma conclusão, provavelmente. O que eu quero fazer mesmo é uma provocação. Eu quero fazer aquilo que os profetas faziam: provocar, chamar a nossa vocação. E o profeta também tinha e tem uma habilidade muito importante. Então, na verdade, eu estou continuando o que nós começamos a conversar na semana passada, quando o Paulo Júnior falou a respeito de revelação profética, falou a respeito de profetas. Eu, na verdade, vou dar continuidade a isso e talvez eu não conclua, talvez eu provoque exclusivamente. Provoque a quê? A uma reflexão. A que perguntas nós estamos fazendo
E a que respostas nós estamos dando a essas perguntas? É esse o meu ponto. Eu fico pensando, né? Muito recentemente, a gente viveu uma catástrofe que tem muito a ver com o Brasil por causa da questão da língua portuguesa, né? O Haiti, recentemente, inclusive alguns próximos de nós foram para lá ajudar o Haiti naquele momento em que, coisa de 10 anos atrás, o Haiti viveu um terremoto. Quando o Haiti viveu o terremoto, 2010 mais ou menos, detalhe, né? Nós estamos falando do Haiti, nós não estamos falando do Japão. Importante lembrar isso, né? O terremoto do Haiti foi um terremoto cujo epicentro foi muito próximo da capital, muito próximo, um terremoto de magnitude muito grande, e que fez o seguinte: 1 em cada 5 ficou sem lugar para dormir, do dia para a noite. Então, vocês imaginem, nós estamos aqui, imaginem que 1/5 de nós, de uma hora para outra, não tivesse mais casa. Imagine também que do dia para a noite, o país vivesse 20 vezes mais mortes do que nós vivemos nos últimos 1 ano e meio. Só que eles viveram isso do dia para a noite. E aí, como eu disse, perguntas foram feitas, respostas foram dadas. E marca até hoje no Haiti uma coisa que me chama muita atenção. A fome no Haiti continua até hoje. E a corrupção no Haiti continua mais intensa do que antes do terremoto. São dados dos organismos internacionais. Então, olha, uma tragédia, uma catástrofe natural, vamos colocar assim. Se a gente fosse pensar numa guerra, a gente podia dar vários exemplos de guerra, mas eu vou dar um exemplo aqui associado a nós aqui. A gente podia falar da Segunda Guerra Mundial, mas ela, para a maior parte de nós aqui, se não todos, ela está distante. Mas todos nós vivemos a Guerra Fria. Para quem não lembra, a Guerra Fria foi aquele momento em que o mundo se dividiu entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembram disso? O pessoal que gostava das Olimpíadas, ele via aquela camisa, o RSS lá, porque, de repente, o mundo se dividiu ao meio, literalmente, o Ocidente e o Oriente, só que sem guerras diretas, não houve combate direto. Nós não temos combates diretos significativos em grande escala. Temos pequenos combates na Alemanha, na Coreia, inclusive dividindo países, né? Mas, de novo, quando isso aconteceu, e nós vivemos isso, era uma guerra velada, era uma guerra escondida. Ela aparecia nas Olimpíadas, ela aparecia na quantidade de armas nucleares que os dois países iam guardando entre si para um provocar o outro. Aparecia nas questões econômicas, nos embargos, né, na maneira como se fechava a Cuba, por exemplo. Aparecia na luta pelo espaço, mandar satélite, mandar foguete, quem manda mais, quem manda menos. Então, era uma guerra escondida. No entanto, uma guerra. E que fez... Interessante isso. O que essa guerra fez? Fez o óbvio. Polarizou. E fez uma outra coisa muito óbvia. Cada polo só recebia uma informação. Vocês já ouviram falar desse tipo de coisa? É muito interessante isso, né? Então, quem é do Oriente só recebe informações associadas e interessadas ao Oriente. Quem é do Ocidente só recebe informações do Ocidente e assim por diante, né? Quando a gente pensa em pandemia, a gente já se acostumou, a gente não lembra, mas tem uma pandemia séria que começou na década de 80, que é a pandemia da AIDS. A gente nem fala mais a respeito disso como se isso fosse um problema resolvido. E aí, de novo, perguntas foram feitas, respostas foram dadas, até hoje. E me marca como os cristãos, de uma forma geral, olharam, os cristãos não, deixa eu até ser mais genérico, os religiosos olharam para a AIDS e deram respostas, bem prontas, inclusive, a respeito disso. Nos dias de Jesus, um dia o pessoal chegou para Jesus e falou assim: Jesus, aconteceu uma coisa horrível. Pilatos entrou em guerra contra alguns galileus ali, e o massacre foi tão intenso que o sangue deles ficou misturado com o sangue dos sacrifícios no templo ali. Então o pessoal ia lá fazer sacrifício no templo, tinha lá a degola dos animais que iam ser sacrificados. O sacrifício dos próprios galileus foi tão
intenso que o sangue dos animais e deles mesmos ficaram misturados ali no templo, que ele chamou muita atenção. Foram conversar com Jesus. Jesus falou assim: vocês estão achando que isso daí é algo fora? Do mesmo jeito que aquela torre que caiu e matou, caiu numa catástrofe e matou 18, vocês acham que isso é algo à parte, que isso nunca aconteceu na história? Assim como a lepra desses dias aqui, dos dias de Jesus, vocês estão achando que isso é algo assim? E aí, desde aquela época, as respostas eram dadas. As perguntas eram feitas e as respostas eram dadas. Mas voltando aqui ao meu início, eu queria comentar com vocês um momento da história de Israel, e é uma provocação mesmo, que me parece ser o pior momento, o momento do exílio. Na minha opinião, segundo a minha leitura, pior do que a escravidão no Egito. E pior do que foi a morte de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Aí eu preciso fazer uma memória histórica aqui com vocês, porque ninguém é obrigado a saber essas coisas. Embora Paulo, quando escreve aqui para os Coríntios, ele considera que as pessoas soubessem. Mas vamos lembrar aqui, depois de Davi e Salomão, depois que os reis Davi e Salomão entram na história de Israel, Israel passa a ocupar um lugar no mundo. Essa é a grande verdade. Nós temos Israel nos nossos livros de história até hoje, século 21, porque apareceram Davi e Salomão. Colocaram Israel na história. Não fossem esses dois, é bem provável que Israel não tivesse aparecido como potência num determinado momento. E de fato, foi mesmo. Depois de Davi e Salomão vieram vários reis. Mais ou menos 40 reis entre o norte e o sul, muita gente. Os escritores diziam assim: uns poucos foram bons aos olhos do Senhor, e a grande maioria foram maus aos olhos do Senhor. Nesse momento da história de Israel surgem os profetas mais do que nunca. Olha que coisa. Talvez essa seja a principal questão que eu queria colocar aqui hoje. Nesse momento surgem os profetas. Oséias, Amós, Jeremias, profetas de antes do exílio, profetas durante o exílio e profetas depois do exílio, porque o exílio acaba, viu, gente? Queria chamar a atenção disso. O exílio acaba. Porque tudo passa. Então o exílio acabou. E os profetas foram necessários e muito necessários no pós-exílio. Mas voltando, enquanto esse povo estava lá vivendo esses vários reis, em especial reis maus aos olhos do Senhor, reis corruptos, reis idólatras, reis injustos, os profetas chamavam atenção. Presta bem atenção, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo com o meu povo. Prestem bem atenção. Sacerdotes, nesse momento, perdiam completamente a linha, levitas se perderam completamente, e várias coisas foram acontecendo, os profetas dizendo: olha, vocês vão ser retirados desse lugar. E vários, gerações e mais gerações. Um dos últimos reis na história de Israel foi o rei Jeoaquim. Na verdade, o nome dele era Matanias. Jeoaquim. Jeoaquim resolve se rebelar contra a potência mundial, que era a Babilônia e Nabucodonosor. Resolve se rebelar. Fala: não, não vou mais aceitar essa tirania de vocês, não vou mais aceitar que eu sou um rei súdito, eu agora vou me aliar ao Egito aqui e vou contra vocês. Nabucodonosor, muito gentilmente, pega os seus exércitos, cerca a cidade de Jerusalém e faz o seguinte: olha, te mostrar para vocês quem que manda. Eu vou entrar aí. Vou pegar, inclusive, os seus melhores jovens, vou pegar a nobreza e vou levar lá para o meu reino. E mais, eu vou tirar os utensílios do templo do Deus de vocês. Sabe o que eu vou fazer, Nabucodonosor? Eu vou pegar esses utensílios e vou levar para o templo do meu Deus, para dizer quem que manda. E fez isso. E deixou o aviso. Estão vendo? O que está acontecendo? Nabucodonosor. E vou fazer mais, vou trocar o rei. Tirou o Joaquim, pôs um outro cara lá, o Zedequias. O Zedequias está lá. Lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, pagando o imposto para o rei Nabucodonosor, mas ele também resolve ter a excelente ideia de não ouvir os profetas, em especial Jeremias. Falou: não, também quero saber disso não. Eu tenho o templo, eu tenho a terra,
eu sou da dinastia de Davi, então eu não vou aceitar a tirania de Nabucodonosor, e se rebelou também. E aí Nabucodonosor, não tão gentilmente, novamente foi e cercou a cidade. Vários meses, quase 2 anos. Deixou com que mães cozinhassem os próprios filhos, tal era a fome dentro de Jerusalém. Quem nos conta isso é Jeremias nas Lamentações de Jeremias. E assim várias outras coisas horríveis nesse momento aconteceram. Essa é uma história muito dura, muito séria. A gente não menciona determinadas coisas, mas, por exemplo, Daniel, quando foi levado, na primeira leva, literalmente, foi levado para Susã, Babilônia, muito certamente, junto com vários outros jovens, assim como também Neemias, eles foram castrados. A gente não percebe família. A palavra eunucos, na verdade, é a mesma usada para copeiro, no caso de Neemias, e também associada, lembre-se que quem cuidava de Daniel era o chefe dos eunucos, era quem cuidava de Daniel e dos seus amigos. A tragédia era profunda, gente. Eles não tiveram família, nem Daniel, nem Neemias. A tragédia era séria, muito séria. E aí a cidade foi devastada. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, os muros foram destruídos, e isso tem um significado para aquele povo muito grande. De novo, nesses momentos de crise, perguntas são feitas, respostas são dadas. Esse povo que está ali, lá no exílio, tinha profetas, como é o caso do próprio Daniel. E nos poucos que ficaram em Jerusalém também tinham profetas, como é o caso de Jeremias, está lá representado. E aí esse povo, lá no exílio, tem vários salmos, inclusive, vale a pena olhar alguns desses salmos, choravam aos pés do rio, os captores, né, aqueles que levavam, pediam para eles cantar, canta para a gente as músicas lá, vocês cantavam lá em Jerusalém, e eles não conseguiam cantar, só chorar, penduravam as harpas nos salgueiros, é o que os salmos nos contam, que a história nos conta, momento duro, triste, 70 anos, muito triste, péssimo, nacionalidade destruída, Israel desaparece, sobra só Judá, então 10 das 12 tribos literalmente são perdidas e começam a ficar misturadas, é o que nós chamamos de samaritanos no Novo Testamento, história ruim, triste, mortes, mortes e mais mortes, estupros, nesse momento passou a se considerar o seguinte, é filho de judeu a quem nasce de uma mãe judia, porque não dava para avaliar quem era o pai, e assim, muita coisa ruim, muita coisa. Mas em especial, na cabeça deles, os judeus, algumas perguntas do tipo assim: mas nós tínhamos o templo, como é que isso pode acontecer? Não sei se vocês se lembram, Jeremias um dia chama a atenção disso. Olha, vocês estão falando a respeito do templo do Senhor, do templo do Senhor. Esse é um famoso discurso de Jeremias, porque eles achavam que o templo fosse um amuleto, que ia proteger de absolutamente tudo, e o templo é destruído. Quando eles olham e falam: puxa, mas o templo tem uma significância muito grande para todos nós. Além disso, a dinastia de Davi é rompida e havia uma promessa: a dinastia de Davi não será rompida. Isso vai mexendo com a cabeça de todos eles. E para completar, algo que é difícil da gente entender, o fato de ser retirado da terra. A terra era a terra prometida. A terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. O fato de ser retirado daquela terra mexia muito com a cabeça deles. E eles começaram a tentar responder a essas perguntas, como sempre é feito. Nesse momento na história de Israel, algumas coisas muito ricas acontecem. A circuncisão ganha outro valor, o sábado ganha outro valor nesse momento, surgem as sinagogas como lugar da comunhão. Olha que coisa interessante, isso por si só já merecia uma reflexão. Surgem as sinagogas como lugar da comunhão, porque nos momentos de crise eles entenderam que a comunhão era um valor, não era uma possibilidade. Eles entenderam que a comunhão, a reunião, deveria se transformar, como Paulo Júnior gosta de dizer, num encontro mais profundo. E aí surgem as sinagogas, que não existiam antes do exílio, surgem com o exílio. E aí, gente, esse é o ponto que eu queria comentar com vocês, e essa é a reflexão que eu queria fazer, essa é a provocação que eu gostaria de fazer. Nos nossos dias,
Que perguntas nós estamos fazendo e que respostas nós temos dado. Porque, gente, o momento é ruim, o momento é duro. É muito duro o momento que nós estamos vivendo. Os historiadores, de uma forma geral, dizem que uma história não é analisada quando você está inserido nela. Os historiadores sempre dizem que a história só pode ser vista, só pode ser avaliada quando ela passa. E eu concordo. Eu acho que, humanamente falando, não dá para a gente fazer uma avaliação do tempo que nós estamos vivendo. E aí vem a necessidade do profeta. Porque o profeta, ao contrário do que nós muitas vezes imaginamos, não é a pessoa que enxerga o futuro. O profeta é a pessoa que, inserida no seu tempo, enxerga o presente que ninguém está enxergando. Entenderam? Então, continuando a reflexão da semana passada, Paulo Júnior, você deixou esse finalzinho, eu queria chamar a atenção disso. Esse é o dom profético que Paulo chama a nossa atenção. Procurem com zelo os melhores dons, é a expressão de Paulo, mas em especial o dom de profecia, que não tem a ver com adivinhar o futuro. Como Paulo Júnior gosta de dizer, tem a ver com a percepção do que é eterno. Tem a ver com a percepção do presente. Tem a ver com enxergar hoje o que ninguém está enxergando. Tem a ver com o olhar para o agora e perceber o que é que ninguém está vendo. Algumas coisas me parecem óbvias. Algumas coisas me parecem, assim como eu brinquei, né? A polarização produzida por momentos de crise está muito clara, mais do que nunca. O mundo está polarizado e com um detalhe, que não é novo. Cada polo só recebe um tipo de informação. E tem as suas convicções muito bem formadas. Talvez a única diferença do ponto de vista histórico é que cada polo recebe só um tipo de informação, só que ele recebe mais informações do que nunca ninguém na história da humanidade recebeu. Essa talvez seja a grande diferença. Mas isso é óbvio, né? Eu tenho feito uma reflexão, queria deixar isso com vocês. Como é que nós vamos sair desse momento em relação à ciência? Como é que nós vamos passar por esse momento? Porque nós vamos passar, gente. Com perdas, mas nós vamos passar. E ao passar, vem a parte mais difícil. Porque a parte mais difícil de Israel não foi o exílio. A parte mais difícil de Israel foi depois do exílio. E as coisas que foram acontecendo, coisas que em geral a gente não comenta. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Abre a sua Bíblia, é importante você acompanhar comigo aí. Abre a sua Bíblia em Neemias. Neemias, talvez nem todo mundo saiba, assim como Esdras, assim como Esther, vive esse momento, o momento do exílio e o momento do pós-exílio. Assim como Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas de pós-exílio. Por isso, as reflexões que Ageu, Zacarias e Malaquias fazem no pós-exílio talvez sejam muito importantes para a gente hoje. Mas olha só, Neemias, capítulo 5. Para quem não se lembra, o contexto histórico é o seguinte: agora não é mais Babilônia. Babilônia caiu. Nabucodonosor já não existe mais, e o filho, o neto já foram todos embora. Surge o Império Persa. E o Império Persa libera a volta de todos aqueles que tinham sido levados cativos, inclusive os judeus. Libera e financia a volta, ajuda na reconstrução e tal. Então ele sai. Então o Império Persa é muito interessante. O Império Persa, não sei se vocês sabiam disso, o Império Persa não tinha escravos. O Império Persa pagava para construir Persépolis. Então surge um novo tipo de escravidão associado ao dinheiro a partir dos persas. Mas isso é uma outra história. Versículo 1, capítulo 5 de Neemias diz assim, ó: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. De novo, ó, só para você entrar na história junto comigo, Neemias está contando a respeito da volta da turma para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a cidade de Jerusalém. Reconstruir os muros era importante porque caracterizava a cidade-estado, caracterizava novamente o Estado de Israel naquele momento histórico. E construir o templo, lógico, fundamental para a concepção teológica daquela turma naquele momento. Muito bem. Aí olha só, versículo 2. Alguns diziam, olha só, tem 3 discursos aqui. Alguns diziam, nós
nossos filhos e nossas filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Eles estavam preocupados com a reconstrução de tudo e não tinham trigo para comer. Versículo 3. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo e matar a fome. Então, pegou o que tinha para comprar comida, penhorou aquilo que tinha. Alguns não tinham nada, mas naquela época podia penhorar a si mesmo, ou penhorar o filho, ou penhorar a esposa, porque a escravidão era legalizada naquele momento. Então, olha o versículo 4. E havia ainda outros que diziam: tivemos de tomar dinheiro emprestado, não tinham o que penhorar, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles. Assim, temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Então, olha só o que é o pós-exílio para esse povo. Entenderam? É um momento de reconstrução, um momento importante para a história desse povo, mas entre eles houve a percepção de uma chance, de uma oportunidade de ganhar dinheiro. De quem? Dos seus irmãos. E começaram. Ah, você não tem dinheiro para o trigo? Não, está aqui o dinheiro. Me libera a sua terra. Você não tem dinheiro para o trigo? Não, me dá a sua terra. Não, não tenho terra. Não tem problema, deixa a sua filha como escrava. Parece que nós não estamos falando do povo de Deus, né? Parece que nós não estamos falando do povo de Deus. Isso é só um exemplo, tá, gente? Vale a pena olhar depois com mais calma a história de Esdras, de Neemias e também de Esther, num certo sentido. Vale a pena olhar o que é esse momento. Como eu disse, pior momento da história desse povo, pior do que a escravidão no Egito. Por quê? Por causa das respostas que foram dadas. Então, como eu disse para vocês, como é que será que a gente vai sair desse período em relação à ciência? E não é bem a ciência a minha pergunta, não, é em relação ao pensamento científico. Essa coisa do presta atenção, observa, compara e deduz. Importante, fundamental no pensamento científico, mas isso não é tudo, principalmente em tempos de tragédia. Então, a minha colocação para vocês é nesse aspecto. Tenho comigo que, em momentos como esses que nós estamos vivendo, nós vamos passar daqui a pouco pelo pior, que é quando passa. Entenderam? Em geral, nos outros momentos em que a gente poderia assemelhar o que nós estamos vivendo, o egoísmo se exacerba. O altruísmo perde o seu valor enquanto valor social. Prestem bem atenção nisso e vamos prestar atenção em nós, mas acima de tudo, que Deus nos dê olhos e revelação profética para discernir o nosso tempo. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido a Deus nos últimos dias em relação a todos nós. Amém? Paulo Júnior, queria só levantar para você aí, era isso mesmo. O que nós estamos sendo... Eu vou ler o texto, né, como eu falei aqui. O texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. E vai falar da apostasia dos últimos dias. E como é que essa apostasia acontece? Por que todas as coisas do Velho Testamento, toda a trajetória do povo judeu, vamos começar lá no princípio da reflexão. O princípio da reflexão foi todas essas coisas acontecer. Deus permitiu a trajetória do povo de Israel, o comportamento, ele foi permitindo para gravar um tipo, para deixar patente, ele registrou na história o que é o comportamento humano na ignorância da vontade de Deus e qual é a essência do ministério profético. Por que é essencial? Então, o povo, Deus fala, o povo sofre não porque o problema está difícil. Deus nunca permitiu Deus fez um pacto com a humanidade. Nunca vou permitir nada
que não seja possível suportar. E antes de permitir aquilo que aparentemente pode ser uma tragédia, eu darei as condições para que isso possa ser enfrentado. Então Deus diz textualmente, diz assim, o meu povo sofre não porque o problema é grave, o meu povo sofre porque não há conhecimento. Não há profecia. E o que mata o profeta? A idolatria. Então, Deus está dizendo que essa situação ela tende a se agravar. Tem muita gente preocupada com essa questão da pandemia, que quando é que vai melhorar, e Deus está aqui na Bíblia, ele está dizendo assim, olha, se vocês não prestarem atenção no fato, vocês vão estar concluindo a partir da circunstância. Então é aquilo que o Cláudio falou, as pessoas estão tirando conclusões a respeito da circunstância e não estão atentas ao fato. Isso compromete a ciência, compromete a percepção da vida. Por isso que quando o Cláudio está falando que o pior que aconteceu com o povo era o exílio, porque aí o povo, em vez de ir no exílio, entender o seu papel profético na história, ele se vitimizava no exílio, e em vez de influenciar, ele absorvia a idolatria do povo de quem ele ficou prisioneiro. Então, quando Deus leva um filho dele para uma realidade aparentemente oposta, não é para que eu esteja refém daquela realidade e absorva as idolatrias e as crenças daquele povo. É para que eu seja luz naquele lugar e transforme a realidade daquele povo. Então, esse momento agora não era para o povo de Deus estar sendo vitimizado como quem está sendo privado. Não. Era para nós estarmos cumprindo o nosso papel profético. Então, é como se a gente dissesse, viu, Cláudio? Enquanto a gente poderia dizer vai passar, nós temos que entender que está passando. Nós estamos passando uma realidade que tem que ser enfrentada como a vida na forma como ela se apresenta. Então, nós não estamos tendo uma subtração da vida. Nós estamos enfrentando a vida em formas que nós ignorávamos. E que agora nós, o povo de Deus, é que tem uma condição profética de apresentar um tipo de gente que, diante da vida, nessa forma, dá o seu significado, produz a orientação. E aí, para piorar a desgraça, o povo de Deus, em vez de ser o profeta dos tempos da crise, mostrando o caminho, se vitimiza como todo mundo e, às vezes, até pior. E aí fica o povo de Deus numa situação passiva, em vez de cumprir o papel profético, entendendo que nós somos a passagem, e aí a gente fica vitimizando, esperando passar. Transformando esperança em expectativa. Quem está à espera de passar, tem expectativa. Quem tem certeza que nós estamos passando e sabe o caminho, tem esperança. Então, quem tem esperança é profeta. Quem tem expectativa é idólatra. Nada traduz melhor a idolatria do que a expectativa, do que a projeção futura. Então, olha aqui o que está acontecendo. Isso aqui é uma advertência bíblica sobre os últimos dias. O pior da humanidade está por vir em que aspecto? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Tudo, presta atenção, tudo que Deus criou é bom, e se recebido com ações de graças, nada é recusável, porque todas as coisas são santificadas pela palavra e pela oração. Então, o que acontece? Santidade
santidade não é a forma como eu me protejo diante de um mundo em crise. Santidade não é como Deus poupa o seu povo perante a crise. Santidade é a forma como Deus revela ao seu povo que não se corrompe com a crise e apresenta para a crise o modelo de como viver diante dela. Então, santidade não é a forma como eu me protejo. Santidade é a forma como eu me exponho. Por isso que a igreja não é um lugar de proteção. A igreja é um lugar de revelação. A igreja, para que a gente conhecesse as formas de sermos entregues e expostos para a vida, produzindo a revelação profética. Por isso que Paulo diz, eu queria que todos profetizassem. E como é que a santidade é produzida? Palavra, ensino, que é o que nós estamos fazendo aqui, discernindo a palavra e oração. Então, esses são os dois únicos elementos de santidade. Então, santidade não tem a ver com reclusão, com autoproteção, com isolamento. Então, santidade não é ser separado. A tradução de santidade não é ser separado. Santidade é ser separado para o propósito. Então, a santidade tem a ver com um propósito. Então, Deus vai lá e ele santifica, ele pega aquilo e diz, olha, o propósito puro dessa coisa é esse. Ou seja, essa coisa usada fora do seu propósito não é santa. Então, quem é o santo? Por isso que Deus diz assim, sejam santos como é santo o vosso Pai. Então, todo cristão, ele tem que ser santo como é santo o nosso Pai. Isso quer dizer o seguinte, diante de todas as crises que a humanidade já passou e que dizem respeito diretamente a Deus, Deus não se corrompeu. Deus nunca pautou o comportamento dele pela crise. Ele sempre foi referência para enfrentar a crise. Então, Deus não tinha uma forma de comportamento ajustado a uma determinada situação. Então, Deus era referência para qualquer situação. Ele é o baluarte, ele é o paráclito. Por isso que espírito é paráclito, é referência. Por isso que é o Espírito Santo que diz. E o que é a apostasia? Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, que é o que aconteceu lá naquilo que o Cláudio está apontando, esses tipos. O que ficou tipificado? O que está cravado de forma tipificada na história do povo de Deus para a gente aprender, para a gente não cair no mesmo erro de quê? Volta lá. 1 Coríntios 10. O que aconteceu no exílio, em tudo que aconteceu lá? Ele diz assim, então não caiam no mesmo exemplo de quê? De idolatria. No meio dessa confusão toda, o que o povo de Deus não perdeu? Apego à divindade. Então esse povo ia lá para dentro de qualquer cultura e encontrava lá apego à divindade. Então eles começavam a adaptar as crenças dele às crenças do povo. Tanto é que o que era o pior depois do exílio? A idolatria. Tanto é que quando o povo saiu do Egito e o Moisés, presta atenção, amados, Deus tirou o povo do Egito. Eles acabaram de ver um milagre assim. Meu Deus do céu. Tudo que aconteceu, as 10 pragas, saída, derrota, o mar abrindo, o povo mergulhando. Aí o Moisés vai no monte buscar a orientação de Deus. E demora uns dias. O povo achou que aqueles 3, 4 dias ali já era, não dá para esperar. Temos que tomar uma providência, temos que resolver isso aqui. O que eles fizeram? Um ídolo. Isso que o Cláudio falou aí, ó, essa segregação social. O mundo cada vez mais está segregado em cima das suas idolatrias. A gente diz que é de Deus e, no entanto, convive e explora a pobreza. Por quê, amados? Porque Deus não é nosso Senhor, Deus é nosso ídolo. A gente usa Deus para justificar nossas práticas.
em nome dele. E aí aquele povo, quando Moisés volta com a orientação de Deus, com a palavra, o que aquele povo tinha feito? Um ídolo. Construiu lá um ídolo. E já estava adorando aquele ídolo. Porque é isso que a gente não percebe. As pessoas não querem orientação de Deus. Elas querem respostas convincentes para suas perguntas. Então, quando nós fazemos uma pergunta para Deus, a gente não tem que estar procurando uma resposta. Ao fazer a pergunta, nós estamos confessando a nossa ignorância e, portanto, nós não queremos a resposta, nós queremos a orientação. Nós não queremos saber, nós queremos conhecer. Há uma diferença entre você fazer pergunta como quem quer saber, e há uma diferença de você fazer pergunta como quem quer conhecer. Queira conhecer a Deus, mas não queira simplesmente saber o que te interessa. Porque o que está acontecendo? As pessoas estão indo para a palavra de Deus para adaptar a palavra de Deus à sua realidade de vida. Então, elas fazem as perguntas, vão na palavra de Deus e interpretam a resposta. Então, deixou de ser a nossa ciência hoje, amados. Por que a ciência está corrompida? Porque ela deixou de ser uma ciência de conhecimento para ser uma ciência de interpretação. Ela está fazendo a ciência simplesmente fazer produtos para a necessidade, em vez de buscar conhecimento. A nossa ciência hoje está toda refém da necessidade, do comércio e dos interesses. Ela virou uma ciência de produção. Os nossos jovens hoje estão sendo ensinados na escola a serem otimizados na produção e não no conhecimento. Então, eles estão sendo ensinados a serem excelentes no resultado e não no conhecimento. Então, nossos jovens hoje sabem muito e não conhecem nada. Não conhecem nada da vida e, no entanto, sabem tudo para ficar rico. Sabe tudo. Porque são idólatras. E o que está dizendo aqui em Timóteo? Apostasia. Sabe o que é apostasia? As pessoas não vão deixar de ser crente. As pessoas vão deixar de ter fé genuína. Por isso que quando Jesus adverte a gente, ele diz assim, por acaso, quando o Filho do Homem vier à Terra, encontrará fé na Terra. Amados, o Filho do Homem, quando voltar no mundo, ele não quer encontrar saúde, segurança, transporte, empresa, produção, indústria, riqueza. Não, sabe o que o Filho do Homem quer encontrar na Terra quando ele voltar? Fé. E sabe o que é fé? Conhecimento da vontade de Deus. Um povo vivendo de acordo com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. É isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é o que eu sei do divino. Fé não é crença. Crença é aquilo que eu sei a respeito de Deus o suficiente para exigir dele o que eu quero. Isso é crença. Crença é construir um altar, colocar lá um ídolo, um templo, colocar lá um ídolo e fazer das tripas coração para convencer aquele ídolo que ele tem que servir a gente. Isso é crença. Então o povo está cada dia mais crente. E nós temos cada dia menos fé na terra. Então toda vez que o povo ia para um exílio, ele voltava crente. Crente das crenças que eles tinham e agora crente do povo com quem ele ficou escravo. Uma bagunça. Tanto que o problema do Jeremias, você lembra, né, Cláudio? O que era o problema do Jeremias? Não faltava gente no templo. Você acha que o Jeremias pregava para o povo vir para o templo? Não, amados. O Jeremias pregava para o povo que estava vindo para o templo. O Jeremias não estava pregando para incrédulos, o Jeremias estava pregando para crentes que enchiam o templo de acordo com as interpretações dele para dizer para Deus o que é que Deus tinha dito e não para conhecer o que Deus tinha dito. É grave isso. Porque Deus fala, o Jeremias cansou, falou, Deus, esse povo não quer te escutar, não. Eles querem simplesmente interpretar o que o Senhor disse. Eles não querem aprender, não. Eles estão vivendo as suas interpretações.
Então, amados, deixa Deus ministrar o nosso coração. Idolatria é a forma como a gente interpretou Deus à nossa maneira. Então, tem muita gente hoje que é idólatra na Bíblia. O mundo hoje está cheio de idolatria. Os templos hoje, em nome de Deus, estão cheios de idolatria. Porque está cada um interpretando a Bíblia de acordo com a sua conveniência. E se torna defensor das suas crenças e está disposto a matar quem quer que seja. O que é isso? Polarização. As pessoas hoje não querem conhecer umas às outras. Elas querem convencer umas às outras. E agora não são povo, não são gangue. Gangues evangélicas, gangues católicas, gangues muçulmanas, tudo gangue. Apostasia. Sabe o que é apostasia? A crença no lugar da fé. E aí a gente quer fazer com que as coisas signifiquem o que nós queremos que elas sejam, e não que elas foram feitas para ser. Presta atenção o que é a gravidade da idolatria. A gravidade da idolatria, por exemplo, o idólatra, ele acredita, tem uma parte dos idólatras que ele acredita que ele tem que ficar bêbado para ver Deus. Outra parte dos idólatras acredita que quem está bêbado é porque viu o diabo. Então ele acha o seguinte, ele vai lá e pega o vinho, e faz do vinho a interpretação do que ele quer acreditar. E ele acha que o vinho tanto pode promover, quanto pode corromper. Então tem gente que acha que é o vinho que faz o bêbado. Não, mas o vinho não faz o bêbado. O bêbado é que não sabe beber o vinho, porque bebe o vinho fora do seu propósito. Não é a maconha que faz o viciado. É o viciado que fez da maconha e deu a ela um propósito que ela não tinha. A heroína não faz o viciado. A prostituta não faz o adúltero. É o adúltero que alimenta o negócio da prostituta. Se não tivesse homem para pagar a prostituta, não tinha mais prostituição. Se não tivesse gente fazendo uso, se não tivesse gente interpretando a cocaína à sua maneira, a cocaína é pura. E quanto mais pura, melhor. Só que o viciado acha que quanto mais pura, melhor. É isso que está acontecendo. Então, a gente vai lá e pega a cana-de-açúcar e deu a ela a nossa interpretação. Então, um bêbado embriagado de cachaça é um crente, é um idólatra. O que é um alcoólatra dependente de cachaça? É um idólatra. Ele é crente, tão crente quanto qualquer outro idólatra. Tão crente quanto o cara que nem olha para o lado da cachaça achando que a cachaça pode levar ele para o inferno. Dois crentes. Um crente que a cachaça vai levar ele para o céu, porque só com a cachaça ele consegue enfrentar a vida, e outro crente achando que o bêbado já foi para o inferno, e ele só não vai porque não bebe a cachaça. Isso, amados, é uma interpretação apóstata, porque a palavra de Deus está dizendo que tudo que Deus fez é bom. E qual é a única maneira de tornar todas as coisas puras? É conhecendo a palavra de Deus, em oração, discernir o verdadeiro propósito delas. Por isso a palavra de Deus diz que toda a criação, tudo que tiver criado no mundo, tudo que você encontrar no mundo aí, está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então tudo está esperando ser o quê? Santificado, redimido, resgatado. Então, por que a crise da pandemia está mais grave do que precisava ser? Porque está faltando santo. Está faltando profeta. E por que está faltando profeta? Porque os poucos profetas que podiam estar salvando a humanidade no meio da pandemia estão preocupados em salvar a si próprios, fazendo profetada.
cheio de expectativas em nome de Deus, esperando isso passar para continuar se dando bem, e ainda achar que os de Deus vão se dar melhor do que os que não são de Deus, e está criando uma confusão lascada, porque tem alguns aí incrédulos que venceram a pandemia, e tem uns crentes muito bons que foram vencidos por ela. E aí, como é que fica? Qual é o Deus que presta e qual é o Deus que não presta? Quem está certo, quem está errado? Essa foi a falácia do diabo. Viva a vida na expectativa de que o certo vai te levar a coisa boa e de que o errado pode pôr a perder. E você vai deixar de ser um profeta, porque você vai parar de procurar a revelação de Deus e vai fazer a ciência dos homens, e daqui a pouco você vai estar escravo das suas conclusões, achando que a sua interpretação é a mais plausível, razoável possível, e você deixará de ser uma tradução fiel, santa e pura do que Deus nos fez para ser a pior interpretação religiosa que a humanidade podia ter. Isso já foi revelado. Nós não temos que refazer a história. Deus usou um povo a nosso favor, por amor de nós, por amor de nós. Aquele povo sofreu muita coisa para ensinar para nós o que é um povo que conhecia a Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus para ser exemplo para a humanidade. Conseguiu viver tanta corrupção de mente e conseguiu ser assim, sofrer tanto. Por quê? Porque não cumpriu o seu propósito de ser a nação profética do mundo, mas resolveu usar tudo o que Deus tinha dito para si mesmo. Em vez de ser a melhor tradução das palavras de Deus, se tornou a pior interpretação dessa palavra. E um crente apóstata é um crente que abandonou a fé para viver suas crenças. E é um crente que busca na palavra de Deus formas de adaptar essa palavra à sua própria vida. Está usando a Bíblia para explicar sua vida. Usando a Bíblia de maneira conveniente. Interpretando a Bíblia de acordo com as suas conveniências, para justificar suas crenças. Um prosélito. E Deus diz, só tem uma coisa no mundo 2 vezes pior do que um incrédulo, um prosélito. Alguém que usa a palavra de Deus para explicar a sua maneira de viver. E não busca na palavra de Deus uma forma de orientar sua maneira de viver. Então, amados, a Bíblia está dizendo aqui em 1 Timóteo, nos últimos tempos, alguns apostatarão. Jesus disse, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter peste, como o Claudio falou, vai ter tudo isso. Mas o pior, Jesus diz, está por vir. Vai ter violência, vai ter filho matando o pai, matando mãe, vai ter traição. Jesus falou isso. No final dos tempos vai ter isso, vai ter peste. Jesus falou que ia ter peste. Falou que ia ter guerra, rumores de guerras e guerras. Mas ele falou assim, sabe o que vai ser causado por tudo isso, esse caos social? Vai fazer com que as pessoas se apeguem ao direito. E aí elas não vão buscar na Bíblia e nem na palavra de Deus orientação. Elas vão buscar na palavra de Deus fazer valer os seus direitos de crente. Cada um se apegando ao seu ídolo, na expectativa de que o ídolo defenda o seu direito. E não que Deus nos oriente em santidade. Ou seja, para que nós sejamos aqueles que sabem o verdadeiro sentido de todas as coisas. Sabe o que é um filho de Deus? É aquele que sabe o sentido de um carro. Sabe um carro, esse trem de 4 rodas, com motorzinho, que serve para levar o povo de um lado para o outro? O crente, o filho de Deus,
é que sabe o sentido disso. Sabe o sentido de um carro rápido, sabe o sentido de um carro lento, sabe o sentido de um carro com 2 lugares só, sabe o sentido de uma Kombi com 12 lugares. Ele sabe o sentido. Ele sabe o sentido de uma casa, então ele sabe o sentido de uma casa grande e de uma casa pequena. Então, para certas situações, uma casa pequena, simples, básica. Para certas situações, uma casa grande. Mas nunca ele vai ter na casa o sentido da vida. Ele dará sentido àquela casa. Então, você vai chegar na casa e vai ficar surpreso. Porque ela é grande para um propósito. E não por conta de uma carência. O carro é rápido, um propósito. E é lento, para outro propósito. Ele carrega muita gente, para um propósito. Ele carrega pouca gente, para outro propósito. Dinheiro, para um propósito. Então, muito dinheiro é para um propósito. Pouco dinheiro é para outro propósito. Então, a gente entenderia o propósito da vida. E aí tudo seria santo. Aí uma casa pequenininha seria santa. Uma casa grande seria santa. Aí qualquer automóvel seria santo. Com tudo. Um pé de maconha seria santo. Uma garrafa de álcool seria santo, como agora. Como agora. A humanidade está encontrando salvação no álcool, irmão. Agora, todo crente bom para ir no culto tem que fazer uso de álcool, irmão. Crente que não faz uso de álcool pode estar pondo a vida em risco, sua e dos outros. Pronto, tá vendo? O álcool foi santificado. É de lascar. Então, meu irmão, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, o que ele está dizendo aqui para nós, o que ele falou lá, Corinto, o que Deus está falando, apartem-se da idolatria. Que nesse exílio, nós estamos em exílio, que nesse exílio permanente aqui, até a gente voltar para casa, a gente entenda que nós não estamos privados, nós não somos vítima, nós não somos vítima dos problemas do mundo, nós somos a orientação para todos eles. Nós não estamos aqui esperando passar. Esse foi o grande problema da maioria dos crentes. A gente começou a achar que a vida aqui passava enquanto a gente aguardava o céu. E fomos usando a crença para esperar o céu e não para ter responsabilidade com a vida. E Deus falou lá para o Jeremias, fala lá para o meu povo, que essa conversa toda deles aí, que eles estão lá, não, estão, a crença deles é para isolar eles do que eles estão vivendo, está tudo errado. Eles não sabem quando é que eu vou voltar, então fala para eles, eu vou buscar lá na minha palavra, e eles construírem casa, casar os filhos, ter filho, empreender, realizar com um propósito, serem profetas. Então agora, amados, não é hora de esperar, agora é hora de ter esperança. Nós não estamos aqui à espera de nada, não. Nós estamos aqui para trazer esperança. Nós estamos aqui para mostrar como é que a vida é enfrentada nas formas como ela se apresenta. Nós não estamos aqui para esperar nada melhorar, não. Nós estamos aqui para ser uma expressão melhor do que nós já fomos. Nós estamos aqui para enfrentar a vida com fé. E fé é conhecimento da vontade de Deus. E a fé tem 2 elementos essenciais, a palavra e a oração. Por que oração? Porque nós não vamos rezar a Bíblia buscando nela o que Deus tem para nos dar. Nós vamos orar a palavra de Deus para que Deus nos dê orientação de como aplicar essa palavra na vida. Não confunda oração com petição. Não confunda oração com clamor. Você tem que pedir, pede. Você tem que clamar, clama. Mas que o seu clamor e a sua petição e as suas ações de graça
seja em espírito de oração. Porque clamor não santifica, petição não santifica. O que santifica é oração. E sabe o que é oração? É a gente se colocar diante de Deus em espírito e em verdade, buscando de Deus o significado dessa palavra, para que a nossa vida não se corrompa, para que a gente continue santo no cumprimento do nosso propósito. E santos, a gente santifique todas as coisas, para que o nosso carro seja santo, para que a nossa casa seja santa. Cuidado para a sua casa não estar, cuidado para você não estar corrompendo a sua casa. Cuidado para você não estar corrompendo seu carro, corrompendo seu dinheiro, corrompendo sua empresa, corrompendo a sua comunidade, sendo um mau exemplo de fé. Então, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que a gente receba essa palavra, o desafio de sermos profetas para a nossa geração. Amém, amados? Para que a gente olhe para esses exemplos que foram levantados aqui, principalmente esse grande mal de que no período do isolamento, no período do exílio, aquelas pessoas se entregaram à idolatria, se corromperam na sua fé. Deixaram de depender de Deus e começaram a querer controlar Deus com as suas crenças. Sabiam de Deus o suficiente para acuá-lo com as suas crenças. É exatamente, às vezes, isso que a gente faz. A gente busca na Bíblia formas religiosas de acuar Deus. E a gente não ora mais. A gente só pede. Pede, pede, pede. A gente não busca orientação. Só busca poder. A idolatria só busca o poder. A espiritualidade busca a orientação. Então, que nós possamos agora, como pessoas guiadas por essa palavra, em oração, ser a direção profética para esse momento. Enfrentar a vida na forma como ela está se nos apresentando. Pelo bem dos nossos filhos. Porque você acha que vai melhorar? Vai melhorar essa questão da pandemia aí. Mas nossos filhos vão enfrentar uma humanidade cada vez mais apóstata. Nossos filhos vão enfrentar uma humanidade cada vez mais egoísta, cada vez mais defensora do direito, cada vez mais iníqua, cada vez mais apegada, cada vez mais amante de si mesmo. É isso que está vindo aí para os nossos filhos. E só tem um jeito de vencer, de ter vitória nessa vida: a fé. Essa é a fé é que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A iniquidade alimenta nossas crenças. A espiritualidade sustenta a nossa fé. A palavra de Deus não pode ser interpretada no exercício do meu direito e das minhas crenças. A palavra de Deus é para que o meu entendimento seja transformado, para que a gente possa ser a luz desse mundo, o sal dessa terra, os profetas que mostram a direção em tempos de exílio. Em nome de Cristo Jesus. Foi isso que Deus falou para Jeremias. Você veio aqui reclamar do povo? Então eu vou dizer para você, Jeremias, quando você se converter, o povo se converte. Não queiram que as pessoas se convertam antes que o seu próprio coração, Jeremias, esteja convertido. Porque quando você se converter, Jeremias, você será a minha boca e eles se converterão. Porque o nosso problema, amados, é que a nossa oração está sendo a nossa boca daquilo que a gente quer falar para Deus. E não o nosso tempo de conhecer como é que Deus quer usar a nossa boca como boca dele. Então, na nossa conversão profética, nós seremos a boca de Deus. Amém, amém. Que tempo maravilhoso. Obrigado, Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela forma como o Senhor está, assim, nos nossos encontros, produzindo, gerando revelação. Quero te louvar pelo empenho de todos.
Quero te louvar por essa coisa tão bendita da gente se assentar aqui e sem nenhum planejamento prévio, sem nenhum controle da situação, a gente simplesmente se entregar nossos corações e poder testemunhar, perceber. Obrigado, porque a gente pode estar podendo aqui a cada encontro domingo, aqui nesse tempo, testemunhar, ver, perceber com os nossos próprios olhos que o Senhor está falando aos corações. Que é na comunhão, onde estiverem 2 ou 3 em comunhão, aí o Senhor está e aí o Senhor produz revelação. Que cada um de nós que participa desse encontro aqui possa sair desse encontro agora carregando essa certeza no coração, produzindo outros encontros, sem estarmos, ó Deus, na expectativa do que alguém fará a nosso próprio favor, mas assumindo a responsabilidade em comunhão no Espírito, que o Espírito do Senhor, em perfeita comunhão, nos instrua, e para que a nossa relação, de maneira profética, apresente caminho de luz e esperança para a humanidade em conflito. Que a gente possa trazer a cura, ó Deus, das enfermidades, que a gente possa trazer luz para a incredulidade, que a gente possa trazer justiça para a iniquidade. Homens e mulheres que, diante de toda essa crise, não permitem que o amor se esfrie nos corações. Que no meio de toda essa situação, nosso amor aumente, que nosso amor se inflame, não se esfrie, mas com um coração inflamado de amor, nós possamos assumir a responsabilidade profética de enfrentar a vida como ela se nos apresenta, sem murmuração. Aquele povo, diante dos seus problemas, murmurou. E murmurava porque estava carregado de idolatria, murmurava porque estava carregado de expectativa e de frustração. Mas que com o coração grato, por isso a tua palavra diz, todas as coisas recebidas com gratidão são puras. Então, com o coração grato, com gratidão por estarmos aqui nesse momento, orientados pela tua palavra em oração, nós possamos ter um entendimento iluminado para assumir a responsabilidade desse momento, com gratidão. E não com perda, com murmuração,